Glória a Deus, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É o Daniel falando da importância das crianças, irmãos. Esses dias, eu até falei lá em casa para minha mãe, quando eu vejo uma filha minha, que vai fazer 12 anos, assistindo pela terceira vez, Carrossel, isso não tem preço, irmãos. E rindo, feliz de ver aquilo. Quantas pessoas hoje com 12 anos, né, se mostrar um Carrossel, até ri de tanta a mentalidade, o jeito que está sujo, de tanto pensamento, e eu vejo ali, eu fico assistindo junto com ela, sei o nome de todo mundo, eu assisto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela rindo, ela fala, pai, ela volta para eu assistir de novo, não tem preço isso aí, mas isso é ensinar aqui na casa de Deus, amém? Quem crê nisso? Imagina, né, eu com 12 anos, outros aí com 12 anos, que nós só convertemos depois dos 20, o que nós fazíamos já dessa idade, nessa época? Mas graças a Deus os filhos crescem dentro da igreja e é diferente, amém? Irmãos, vamos ficar em pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Até eu coloquei um vídeo lá no grupo da igreja, alguns entenderam, outros não entenderam. Depois eu vi alguns compartilharam, depois que entenderam. Mas esse vídeo é muito forte. E esse texto bíblico reflete um pouco desse vídeo. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Obrigadão, Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, ó Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, não para ouvir a minha voz, mas sim a tua palavra. Tu sabes, Senhor, que somos falhos, pecadores, ó Pai querido, e o teu sangue nos purifica de todo pecado, ó Deus, e que nesta noite o Senhor venha falar nos nossos corações, não através de mim, mas sim através da tua palavra, Senhor. Abra também os ouvidos espirituais dos teus filhos, ó Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor em cada vida, Senhor, possa aprender e praticar, ó Pai, no corpo deles, em nome de Jesus, ó Pai. Toma também aqueles que não puderem estar aqui, Senhor, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Irmãos, tem 25 anos aproximadamente, ou 27 já, que eu me converti. E eu confesso, não sei vocês aí mais velhos, mais antigos aí na igreja, né, que já converteram desde a infância, eu nunca vi na minha vida uma geração como a geração de hoje. Eu falo hoje, eu estou pegando de 4 anos para cá, de 5 anos para cá aproximadamente, uma geração, que até uma palavra muito usada aí no meio secular, fake news cristãos, aparenta ter a presença de Deus, aparenta ser uma pessoa nas redes sociais, aparenta ser uma pessoa quando chega dentro da igreja, convence até as pessoas que olham para ela, que ouvem ela falar, porém, o coração está longe de Deus, irmãos, há anos. Não tem temor a Deus, não anda em santidade, não busca a Deus, não sente a presença de Deus, mas fala bonito, prega bonito, canta bonito, e hoje quando se faz isso, emociona pessoas. Eu não quero nem polemizar, mas nós cristãos estamos até sendo taxados de chacota aí fora, por um adolescente que está pregando aí, falando um monte de coisa. E tem pessoas que caem na presença de Deus e choram na presença de Deus, achando que estão na presença de Deus, e esquece que muitas pessoas hoje
são como atores de televisão, irmãos. Vestem uma capa, vestem uma vestimenta de cristão, e cantam, pregam, louvam, profetizam, e agrada toda a plateia que os escuta. Ou não é assim? Isso tem me preocupado, irmãos. Um dos maiores presentes que Deus me deu nesses últimos, agora eu vou até reduzir o tempo, mesmo ele estando aqui há mais tempo, de 5 anos para cá, foi o pastor Daniel. Não que os outros obreiros não sejam bons, não que as pessoas que já passaram aqui não são bons, não. Porque agora eu tenho a possibilidade de alguém que realmente possa falar: pastor Flávio, deixa comigo o culto tal, o outro culto, domingo, o dia que precisar. Por que eu falo que isso foi um presente que Deus me deu? Porque existem momentos na minha vida, e existem também nas suas, que nós estamos só o caco, irmãos. Com problema dentro da nossa casa, com problema no trabalho, com problema até mesmo dentro da igreja. E hoje eu tenho a possibilidade, a sensibilidade, principalmente o temor a Deus, de falar: pastor Daniel, você pode levar a palavra hoje? E o pastor Daniel, da mesma forma, quando estiver passando um problema: pastor Flávio, você pode levar uma palavra hoje? Agora, quantos são as pessoas, irmãos, que se maqueiam de cristão e fazem a obra de Deus, e emocionam pessoas, e oram pelas pessoas, e a vida, irmãos, está só o caco lá fora. Eu vejo às vezes, principalmente nas redes sociais, como isso transcende a igreja. Pessoas cristãs na rede social que, quando você olha para ele, você nem reconhece ele. A pessoa muda completamente, como se fosse literalmente um ator de televisão. A pessoa pega um carro e colocando a chave no carro para tirar uma foto, para postar no Facebook ou postar no Instagram, como se o carro fosse dele. A pessoa às vezes se maqueia tanto nas fotos, irmãos, eu até brinco, né? Não tem uma pessoa, um morenão mais bonito do que o Daniel. Eu vejo alguns morenos e ficam brancos, outros brancos que ficam morenos. Pessoas que arrumam no Instagram, arrumam o lábio, arrumam um monte de coisa, e isso está vindo para dentro da igreja, irmãos. E a mesma falsidade que são na tela do celular ou na tela do computador ou de um tablet, é a mesma falsidade quando sobe em cima do púlpito, é a mesma falsidade quando prega, é a mesma enganação. E eu pergunto para você, irmãos, será que Deus se agrada disso? Pastor Flávio, mas quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Mas não para estar aqui em cima, irmãos. Se existe possibilidade de outro fazer a sua vez, que naquele momento está mais espiritualizado, mais na presença de Deus que você, tenha humildade, se converta primeiro, fortaleça o seu coração, para depois começar a fazer a obra. Aqui não é lugar para curar pessoas, mas lugar para curar pessoas é aí na igreja, sentado. Aqui é lugar para nós curarmos outras pessoas através de nossas vidas. Se nós estivermos maus, nós temos que rasgar os nossos corações e falar: estamos com problema, estamos precisando de áreas de nossas vidas que precisam, né, de uma mudança. Pastor, mas Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para cantar. Pare, irmãos. Eu, de verdade, eu estou extremamente preocupado quando eu vejo pessoas que podem convencer o mundo com palavras, mas você acha que convence a Deus? De verdade, convence? E vale a pena convencer o mundo e não convencer a Deus? Vale a pena as pessoas olharem: nossa, o pastor Flávio é o semideus, e com a vida tudo estrambelada? Eu só prego o que eu vivo. Eu nunca fiz uma pregação aqui, um culto de transformação de casais, de negócio, porque ainda estou sendo curado, trabalhado, a cada dia aprendendo dentro da minha casa, aprendendo com meus filhos. Mas agora eu posso ensinar e pregar muitas coisas que eu vivo. Mas eu tenho a humildade de entender o momento certo, a hora certa, e não ser aqui um artista, que o coração está completamente longe da presença de Deus, irmãos. E tem muito artista aí hoje, e o povo gosta de artista,
povo acha o artista bonito, e o palco está montado. Temos aqui, né, uma igreja, confesso que eu odeio, pode até ficar na câmera, essa cor preta aqui na igreja, não combina com nada, não combina com a igreja. Mas o palco está montado, tem luz bonita, tem igreja que solta aquela fumaça, tem igreja que tem um monte de coisa, e não acho nada errado isso, apesar que eu não gosto muito disso. Mas a pessoa, na hora que entra e sobe no púlpito, o coração está longe de Deus, mas o artista está ali presente. E o que passa para a igreja? Adoece as pessoas. Pessoas que não têm compromisso com as contas, não têm compromisso com a família, não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a moralidade, não têm compromisso com nada. Isso tem me entristecido, irmãos. E são pessoas que a casa dela está firmada sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre o quê? Areia. Você olha a vida da pessoa, mas o irmão é tão bênção, prega bonito, canta bonito, fala bonito, profetiza e movimenta um monte de coisa. Como é que está a casa dele? O bicho está tão afundado, irmãos, que se você colocar umas 3 mãos ali do monte de gente para tirar da areia, não consegue tirar de tão afundado que está. Mas você olha e acha que a pessoa está forte. Você olha e acha que a pessoa está bem. Quem vive de aparência constrói a sua casa sobre a areia. E o primeiro vento que vem, o que acontece? Não desmorona? Aí acaba a igreja, aí é escândalo, aí é um monte de coisa, e a culpa é de quem? Eu lembro, irmãos, uma das igrejas que eu mais amava foi a igreja que nós praticamente começamos. Eu gosto de repetir sobre isso. Tinha cultos lá, irmãos, que ficava pessoas na rua, filas, recebendo profecia, recebendo. Essa igreja existe? Não existe mais. Não existe mais. Quase nenhum obreiro existe mais. Eu sou um dos poucos obreiros, a Amanda também é um dos poucos obreiros. Não existe mais. E o povo via aquilo, achava aquilo maravilhoso, poderoso, e nós sabíamos que por trás precisava de mais santidade, de mais compromisso, mas a onda do momento era aquilo. A pessoa cantava e entregava profecia e não sei o que mais, e o povo ficava vislumbrado com aquilo. Eu lembro que eu, na maior humildade, tinha fila de oração. Amanda lembra, eu ia fazer uma fila aqui para eu orar, e tinha uma outra pessoa do lado de cá. A fila da pessoa ia até no supermercado da avenida. A minha fila tinha 2 pessoas. Eu ia no acampamento, eu lembro, as pessoas às vezes falavam: você está vendo? Olha a escada do anjo subindo a escada, descendo a escada. Eu falei: que escada? Eu não estou vendo escada nenhuma. Mas o povo vê aquilo e fala: que coisa linda. Ah, Flávio, você está com a visão fechada. Para com isso, irmãos. Nós temos que sermos quem realmente nós somos. A nossa casa tem que ser firmada sobre a rocha. Nós temos que demonstrar para as pessoas que somos limitados. Nem Jesus, quando falou que ele era bom, o que Jesus disse? Bom somente? Agora tem gente bom, ótimo, semideus. Um dia eu encontrei um líder espiritual no lugar. Eu fiquei até com vergonha de falar com ele, mas é um semideus. E consegue agora até pregar um evangelho que você pode fazer o que for, que você já está salvo, garantido. Pode viver de forma bagunçada, que já está lá no seu CPF. Alberto, pastor Alberto, salvo. Pode fazer o que quiser, pastor, que você já está salvo. Olha a situação que está hoje a igreja, irmãos. Eu fico perto dele, eu fico até meio assim, é um semideus, irmãos. Eu fico envergonhado, eu cheio de problemas às vezes, cheio de limitações. Mas eu confesso, irmãos, aquilo que eu prego, eu tento 24 horas por dia viver na minha vida, irmãos. Aquilo que eu ensino de caráter, de honestidade, de hombridade, pode ter certeza que eu vivo isso, irmãos. Eu não vou vir aqui ser um fake news aqui na igreja, irmãos. Quem lembra de Naamã? Como é que Naamã era? Quem lembra? Um alto escalão ali, né, do exército. Você imagina só, irmãos. Um homem poderoso. Quem olhava para ele de armadura era um dos homens mais poderosos que tinha. Como eu vejo hoje, às vezes, em algumas igrejas, eu já vi, irmãos, em igrejas, pessoas com roupas
que se você for olhar o preço daquelas roupas, custa mais de 10 mil reais. Porque aprende no marketing, aprende que isso impressiona, que isso muda a vida e o coração da pessoa. Naamã estava ali lindo, mas por dentro ele era o quê? Um leproso. Será que não tem lepra na sua vida, irmãos, que precisa ser curado? Pastor, mas os dias são maus, poucos são ceifeiros, a seara é grande, irmãos. Muito melhor uma martelada, bem martelada no prego, do que você dar 50 marteladas e errar. Muito melhor você fazer a sua parte dentro da sua casa, você fazer a sua parte ali no seu trabalho, do que você ficar sendo animador de plateia dentro de igreja, irmãos. É muito melhor, irmãos. Quantos são os leprosos que estão hoje na igreja? Ensinando, ministrando, fala manso, fala bonito, e o povo acha que aquilo está servindo para alguma coisa. Pessoas que têm um currículo impecável. Eu fui pregar em Pouso Alegre, achei uma benção, os irmãos foram lá me ajudar, muito obrigado. Eu acho que eu acabei com a pregação lá, né? Foi todo mundo lá receber o diploma de teologia, fizeram o básico, o médio e o bacharelado. E a palavra, pum, mexeu tanto, que teve uma pastora lá que falou: pastor, você falou, embananou minha cabeça inteira, agora eu não sei se eu fico com os meus filhos, ou se eu fico com a igreja. Eu falei: com os seus filhos. É que meus filhos vão na igreja, eu vou em outra, e eu consegui ganhar isso para Jesus. Então você vai com os seus filhos na igreja onde estão os seus filhos. Porque a herança que Deus nos deu é quem? Os nossos filhos. Perguntei lá para eles: para que vocês fizeram teologia? Eu quero ir para todo mundo e pregar para todas as nações. Eu quero ir. Eu falei assim: meu Jesus Cristo, primeira coisa que nós temos que fazer quando aprendemos a palavra de Deus é ganhar quem? A nossa? Ou não é? Se não negamos a fé e somos pior do que quem? Um infiel, irmãos. Naamã estava leproso. Eu lembro de Davi. Quem lembra de Davi quando venceu Golias? Quem conhece essa passagem, irmãos? Quem não conhece? Tem alguém que não conhece a história de Davi? Todos conhecem? Davi, quando foi enfrentar o gigante, a primeira coisa que Saul fez foi fazer o quê? O que ele foi fazer, Marcelo? Colocar a roupa dele em Davi. E Davi ficou todo estrambelado, andando com aquele trambolho ali, porque é o seguinte: aquela roupa não era de Davi. Ou era? Aquela roupa era de um rei, maior do que ele, mais bonito do que ele, mais forte do que ele, olhando de forma o quê? Humana. E o que Davi teve que fazer, irmãos? Tirar a roupa dele, irmãos. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e tem que se despir das armaduras, das roupas que são colocadas sobre vocês, que pessoas que vocês idolatram, imitando o pregador, imitando pessoas. Tira isso do seu coração, irmãos. O ser humano, cada um tem a sua identidade própria, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Você pode aprimorar aquilo que você, nasceu com aquilo, e também pode ter outras características. Porém, para Davi virar um rei levou um tempo. Naquele momento era um simples pastor de ovelhas que foi escolhido para fazer uma grande obra. Nós vamos falar um pouco na frente, mas sem a armadura. Davi não precisava da armadura para ser respeitado, irmãos. Tanto que quando ele chegou perante Golias, o que Golias falou para ele? Você vem a mim com o quê? Você acha que eu sou algum cão? Golias falou isso para Davi? Você acha que eu sou algum cachorro, algum bicho? Davi falou assim: eu vou a ti no nome de quem? Fala para o irmão que está do seu lado: você vai vencer no nome do Senhor dos Exércitos.
não é no seu currículo, não é na sua força, não é falando diferente. O Rogerinho agora vai ser o teólogo nosso. Cadê o Rogerinho? Aí ele vai aprender a matéria lá que chama homilética, a arte de falar. Aí você vai aprender retórica, persuasão. Aí imagina o Rogerinho chegar aqui amanhã: a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Deus tem algo para ministrar no seu coração. Irmãos, eu ouço isso, dói minha cabeça. Quer ver o Rogerinho falando, indo mexendo e fazendo assim, diferente. Na humildade dele, na santidade dele, ele pode ser um teólogo, mas um teólogo que vai deixar Cristo usar a vida dele. Um teólogo que vai deixar o Senhor abrir a mente dele, dar interpretação espiritual da palavra de Deus na vida dele. Não é para ficar aqui enganando as pessoas. Amanhã o Rogerinho chega, aí vai botar um anel de básico, um anel de não sei o quê. Irmãos, eu tenho um monte de curso, se eu colocar um monte de anel aqui, imagina, tá um anel de engenheiro, um anel de neurociência, um anel de Fundação Dom Cabral, um anel de Fundação Getúlio Vargas. Vou fazer isso. Tem que chega para mim, um dia eu lembro quando eu candidatei, né, a pessoa falou assim: pastor, você tem estudo? Eu falei: eu estudei pouquinho. Eu nem sabia. É Deus quem vai te usar. Nós temos que tirar essa maquiagem nossa. Não existe vitória real usando a armadura dos outros. Quem crê nisso, irmãos? Lembra quando aquelas pessoas estavam expulsando demônio no Jesus que Paulo pregava? O que aconteceu? Levou um couro, não levou? E às vezes, irmãos, se você estiver fazendo a obra de Deus, sendo um fake news, sua família vai ser destruída, seu casamento vai ser destruído, você não vai ser ninguém na vida, irmãos. É melhor recuar, esperar o tempo de Deus para te usar, se fortalecer, do que nós fazermos sem estarmos preparados. Ou não é assim? Tem tempo para preparação hoje ou não tem? Jesus, antes dele fazer a obra, o que Jesus fez? Quem lembra, irmãos? Subiu no monte, ficou quantos dias lá? Um monte de dias, nem eu estou lembrado agora. Orando, jejuando, consagrando, ou não era assim? Depois voltou para fazer a obra, ou não é assim? Agora hoje as pessoas querem fazer de qualquer jeito, irmãos. Pegar a frase pronta da internet, pregação, chega lá e abre a Bíblia lá e pega a pregação e começa a falar, irmãos. Eu sou especialista em identificar a pregação fraudulenta. Às vezes Deus até usa, irmãos, a pessoa muda o semblante, muda o tom de voz, mas engana a Deus? Quem crê que engana? Não engana, irmãos. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, Lucas capítulo 8, versículo 43, vamos ler lá, até o 48, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Disse-lhe Jesus, dá uma paradinha aí. Quem? Sabia que essa mulher, quando tocou em Jesus, ele estava no meio de uma multidão ou não? Os apóstolos chegaram para Jesus e falaram o quê? Mestre, tanta gente esbarrando em você, você quer que a gente descubra quem tocou? O que Jesus falou? De mim saiu uma mulher que estava, irmãos, praticamente destruída, cheia de problema, envergonhada. Se você olhar no Velho Testamento, as mulheres, quando estavam no período de menstruação, elas eram afastadas da sociedade. Imagine uma mulher que tinha fluxo contínuo de sangue, a humildade dela, o coração dela, ela passou no meio da multidão,
somente relou em Jesus e chamou a atenção de Jesus, a tal ponto que Jesus falou assim, ó, essa aí é diferente, irmãos. Quanto tempo você não toca mais Jesus, irmãos? Toca instrumento, canta, prega, ora pelas pessoas, mas não toca em Jesus. Não sai poder nenhum de Jesus para com a sua vida. Não sai poder nenhum seu para com a vida das pessoas. Porque o seu coração está como? Longe de Jesus. O coração dessa mulher estava longe ou perto de Jesus? O que muda a nossa vida, irmãos, não é estar no meio de uma multidão de religiosos, não, irmãos. O que muda a nossa vida é a nossa sinceridade para com Deus. Quando eu vejo pessoas com a vida toda estrambelada, na prostituição, na criminalidade, que se converte de verdade, irmãos, você vê a diferença do que aquele que está só dentro da igreja, enganando, falando. Eu não esqueço até hoje que eu fui no monte um dia, quando não ia ninguém, eu ia sozinho, e as pessoas sabiam que eu ia lá. Apareceu um jovem, eu nem vi, irmãos, no meio da noite lá, e esse jovem chegou e falou assim, o senhor é o pastor Flávio? Falaram que o senhor ora aqui, eu vi orar aqui, eu nem vi o rosto dele, lá no perto do Hospital Novo, estava muito escuro. Eu posso orar com você aqui? Eu falei, pode, irmão. Até eu assustei na hora que eu vi. Aí ele falou assim, eu acabei de sair da cadeia, fiquei 5 ou 6 anos preso, se eu não me engano, no presídio de Pouso Alegre, e eu desci do ônibus antes de ir para casa, mais ou menos assim, eu vim orar aqui. Eu falei, pode orar, irmão. Aí eu ajoelhei para orar, e ele começou a orar do lado de lá. Irmãos, eu parei para escutar a oração dele, irmãos. Aquele jovem começou a orar, falou, Senhor Deus, por favor, Deus, infelizmente ele tirou a vida de uma pessoa, me perdoe por isso que eu fiz, eu nunca mais vou conseguir ser feliz, porque eu destruí uma família, nós dois estávamos, sei lá, drogados, ele foi falando e falando ali, eu fui vendo aquela oração, falei assim, eu vou ficar de boca fechada, irmãos, que esse menino aí, por mais que ele feriu uma vida, mas o Senhor deu uma nova oportunidade para ele está muito mais na presença de Deus do que eu, o coração dele está muito mais quebrantado do que o meu, e eu fiquei ali, irmãos, ele orou umas 2, 3 horas, eu fiquei só amém, 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 e saí dali cheio da presença de Deus, irmãos. Agora eu vejo pessoas às vezes que vai na vigília e começa a parar, para lá, para cá, e dança e rola para lá e rola para cá, irmãos. Tem nada de Deus, enganação, mentira. Deus prefere muito mais alguém que pode estar arrebentado, mesmo que a pessoa esteja presa em algo que fere a palavra de Deus, mas quer se libertar daquilo, do que aquele que estão aqui dentro e são como fariseus, sepulcro caiado, irmãos. Só estende o dedo, só aponta o dedo. Eu perguntaram para mim esses dias, ontem ficava uma pessoa estava brava comigo, que acabou o programa da rádio, mas não sabia, né, Chico? Ficou mais caro, dobrou o valor. Aí eu falei, seu irmão, mas eu estou pregando aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, eu sabia que tinha esse TikTok, colocaram lá também lá. Mas é diferente. Diferente nada, irmãos. Tem pessoas que escutam aquilo ali, que eu fico até, ligou uma pessoa lá de Campinas, falou, o senhor é o profeta Flávio? Eu falei, Jesus Cristo, profeta, sou não, mas que... Ora para mim, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, estou aqui em Campinas, escutei seu vídeo, eu queria que você orasse para mim. Não tem preço isso aí. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, irmãos. O que diz em Lucas capítulo 22, versículo 24 ao 26, vamos lá. Eu não vou nem ler o resto ali que eu já expliquei. Lucas 22, do 24 ao 26. Dá uma paradinha só aí, Angélica. Vamos ler junto o que está escrito ali? E houve também entre eles o quê? Sobre qual, pode ir mais um pedacinho. Deles parecia ser maior. Para aí, ó. De quem que está falando esse texto aí? De quem, irmãos? Os apóstolos, irmãos, discutindo um com o outro.
quem seria o maior no reino de Deus? Irmã Selma, fala a verdade. Está diferente hoje ou não? Quem que vai ser o que vai ser o cantor principal? Quem vai ser o pregador da noite? Quem vai ser o líder de não sei o quê? Eu até ri lá, né, Daniel? O irmão está todo alegre que ele era o vice-líder do campo de Pouso Alegre. Fui convidado para pregar no campo de São Paulo. No campo eu vejo, falo, Jesus Cristo, onde está a cabeça do povo? A Bíblia fala que nem todo ouro e toda prata paga o preço da salvação de uma. A irmã está ali, eu esqueço, como é que chama a irmã que está aí atrás aí? Hã? Kelly? Kellyma, a irmã Kellyma foi que falou comigo no Instagram lá, não foi? Peço até perdão para ela que eu demorei para responder. Quando eu vi ela aqui, falei para o Daniel, falei assim, mas parece que eu já vi aquela irmã ali. Aí o Daniel falou assim, pastor Flávio, ela está vindo aqui na oração, está vindo aqui não sei o que mais, está vindo aqui. Eu falei, então já está quase que obreira ela já. Isso aí é algo que eu conheci lá no Instagram. A igreja podia parar inteirinho, só para nós ganharmos ou trazermos, ou voltar ela na presença de Deus, como ela está buscando aqui, isso não tem preço. Do que adianta eu fazer congresso, fazer um monte de coisa? E uma irmã que estava querendo voltar para a igreja, ou já estava na igreja, eu não sei, né, eu não conheci muito a vida dela, mas o Daniel tem conversado com ela, isso não tem preço, é isso que Deus nos chamou para fazer, não para decidirmos quem vai ser o maior no reino de Deus. Vai ser o pastor Daniel, vai ser o pastor Flávio? Tomara que seja o Daniel, que eu vou ter mais tempo para descansar lá no céu, mano. Tomara que o Daniel seja lá o vice-Deus lá quase lá no céu lá. As pessoas querem mais, crescer, e esquece que Jesus um pouquinho na frente trouxe uma criança e falou o que para os discípulos? Você quer ser grande? Se torna como uma criança dessa aqui, irmãos. Às vezes tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, irmãos. Tem que voltar a ser criança. Voltar lá na salinha das crianças lá. Aprender o Pai Nosso. Aprender a fazer o discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Pastor, mas eu faço a obra, eu dirigi igreja, eu faço. Volta lá atrás lá. Não, pastor, mas eu tenho um cargo, Deus me colocou no cargo. Quem te colocou no cargo foi o homem, não foi Deus. O dia que Deus te colocar no cargo, a sua vida vai estar toda reta na presença dele ali. O dia que Deus te colocar num cargo, não vai ser peso para a sua vida. O dia que Deus te colocar num cargo, vai fluir rios de águas vivas através da sua vida. Não gotas de águas vivas. Rios vão transbordar. Vamos continuar lá? Vamos lá, Angélica. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós, antes o maior entre vós seja, e quem governa como quem? Quem crê nisso, irmãos? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Mas Jesus acabou com eles, né? Quem estava servindo eles era quem? Jesus. Jesus falou assim, quem que é maior? Vocês aqui? Ou eu? Que lavei os seus pés? Que peguei vocês um bando de gente complicada, estava lá pescando, só tinha confusão, nem peixe sabia pegar direito, não estava pegando nada. Curei a sua sogra, paguei os seus impostos, fiz um monte de coisa na sua vida, e ainda você chega para mim e quer saber qual de vocês vão ser o maior lá no meu reino? Como está o seu coração, meus? Até botei uma frase aqui, ó. Até quem anda do lado de Jesus pode cair na armadilha do palco, ou não cai? Um dia nós fizemos um culto aqui de jovem, há muitos anos atrás. Não sei se o Daniel vai lembrar disso aí. Aí vieram as bandas de fora.
O rapaz ficou 1 hora mexendo no negócio que ele trouxe ali. Cadê o Gino? O Gino está aí? Como é que chama, Gino? Um negócio, uma caixa lá. Eu quase dei uma bicuda naquela caixa, irmãos. Eu falei assim, ó, eu vou embora. E ele, e o povo entrando e orando, e ele brigando com o negócio. Eu falei assim, o que eu fui fazer esse culto? Jesus Cristo está em poder, irmãos. E o povo querendo ouvir a palavra de Deus, eu, som, teste, e eu falei, Jesus Cristo, irmãos, porque eles estavam no palco, não estavam na presença de Deus. Aí veio aqui esses dias aqui, o dia que eu falei do foco, uma menininha cantar. Quem lembra da menininha? Quem veio aqui aquele dia que viu uma menininha e cantou aqui? Hoje não precisa nem de instrumento, precisa? Precisa um rouxinó, menino cantando. É igual eu vejo, às vezes você vê o Gino um dia estava na madrugada tocando teclado, ficou 5 horas tocando, eu fiquei assistindo ele lá, para o povo ficar escutando, nem sei se era só eu tinha mais gente escutando, não estava ganhando nada com aquilo, mas estava ali porque foi chamado para fazer a obra de Deus. Nós temos que nos tornarmos, irmãos, pessoas pequenas. Eu acho legal aqui Jesus também, já que eu falei esse texto, abra Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, por fora realmente parece, mas interiormente estão cheios do quê? Tem crente assim ou não? Tem ou não tem? Pode olhar para o lado, só tem gente bonita, irmão, tudo arrumado, ó, cheiroso, não está? Todo mundo está arrumado, mas como é que está por dentro? Às vezes eu estou pregando aqui, está até xingando, ei, esse pastor, não vou com a cara desse pastor, não tem problema. Vai brigar com a Bíblia. E de todo o que? Imundícia, mentira, enganação. E quando nós olhamos, parece que são pessoas lindas, fachada bonita, mas alma o quê? Vazia, ou não é assim? O pastor Alberto estava com o dedo quebrado, eu falei, pastor, vai de chinelo na igreja. Falei, não falei, pastor? Pode de chinelo, pode do jeito que quiser. O pastor está com o dedo quebrado, ele vai botar sapato, vai botar terno, gravata. Para com isso, irmãos. Quem inventou isso aí? Aonde que inventou isso? O homem está com o dedo quebrado, veio de tênis ainda, me desobedeceu. Pastor, mas eles vão ver o senhor é um pastor, mas o dedo dele está quebrado. Temos que pararmos de querermos agradar as pessoas. Não estou falando que o pastor quis fazer isso, não. Temos que sermos quem nós somos, irmãos, rasgar o coração para Deus e parar de hipocrisia dentro da igreja, irmãos. Fachada bonita e alma vazia. Agora vamos voltar lá, né? Naquele menininho que nós falamos lá atrás. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Todo mundo conhece esse texto. Bonitão, né? Porém o Senhor disse a Samuel, dá um pause aí, quem era Samuel? Quem era Samuel? Quem era Samuel, irmãos? Rogerinho, teólogo. Quem era Samuel? Profeta, amém? O profeta Samuel, profeta, um dos maiores da Bíblia. Olha o que Deus fala para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus, porém o Senhor olha para o, amém? Não adianta botar o botox virtual lá, irmãos, lá no Instagram lá. Não adianta você mudar a cor da sua pele, preencher o seu cabelo que está careca. Não adianta você botar uma roupa de não sei quanto, que nem sua, alugou para fazer um vídeo e soltar no TikTok. Deus vê o que está dentro do coração, irmãos.
Eu às vezes faço aqueles vídeos meu lá, quase todo dia, com o olho meio embaçado, acordo cedo, põe um boné, e vou falando, gravando, dá 600 pessoas, 700, às vezes dá 1000. Porque Deus vê que eu estou fazendo aquilo ali, eu estou só no pó, em dia. Eu faço para mim, não faço para aparecer, não faço para ter curtida, não faço, a gente faz para que outras pessoas possam ver que nós também somos falhos, cheios de problemas, cheios de limitação. Quem já se decepcionou quando conheceu alguém pessoalmente que viu lá nas redes sociais? Não estou falando da parte de namorado, não, decepcionou mesmo. É esse aí o próprio. Deus olha para Samuel e fala: eu não olho como o homem vê por fora, eu olho o quê? Como está o seu coração? Se Deus olhar para o seu coração hoje, como que ele está? Por fora está todo mundo bonito. Só a irmã Silvana que eu falei que ela vai ter que pintar o cabelo lá, que o cara estava com o cabelo mais bonito, já foi pintado de branco. Mas está bonita ainda, está mais jovem. Mas como está o seu coração? De verdade, irmãos. Tem pessoas que julgam o outro, irmão, do que vê. Mas como está o coração de verdade, o seu coração? Está na presença de Deus ou não? Se tem algo errado no seu coração, se não quiser falar para mim, converse com o pastor Daniel, fala: pastor, meu coração está podre, eu estou tudo estrambelado, minha vida está de ponta cabeça, não tem nada certo na minha vida, eu preciso ou de um tempo ou de um ombro amigo para que nós possamos orar junto, jejuar junto, mas para que o meu coração volte a estar na presença de Deus, faça isso. É muito mais valioso do que você chegar e querer fazer algo de Deus que ainda você hoje não está preparado. Quem foi escolhido por Deus ali foi quem? Quem foi? Quem crê que foi Davi? Imagina só Davi chegando tudo sujo. Ele devia estar sujo, irmãos, ou não? Tomava conta de ovelha, brigava com urso, com leão. O pai estava até com vergonha de chamar ele. Aí ele chega e Deus fala o que para Samuel? É esse aí, fala para o irmão, é esse aí. Quem crê que é esse aí? Eu fico pensando, eu lá na minha adolescência, com 19 anos eu me converti. O que Deus viu em mim, irmãos? Só prostituição, o dia inteiro, irmãos, prostituição. Só briga, só rolo. Tinha um dia que não brigava, vivia na prostituição, cedo, à tarde, à noite, só bagunça. O que Deus viu em mim? O que Deus viu na Amanda, né, Amanda? O que Deus viu na gente? O exterior nosso. Até contei aqui, um dia eu estava pregando numa igreja, a pessoa passou lá, pastor, não vai entrar não, esse rapaz estava aí, um dia cuspiu em mim, me chamou para o tapa, não sei o que, meu irmão, isso aí foi há não sei quantos anos atrás, você vai ficar bravo hoje? Mas Deus olhou e falou assim, ó, esse aí, tudo iracundo, que não serve para nada perante os homens, pode ser uma bênção na minha presença, irmãos. Mas eu não precisei me maquiar, eu sempre sou a mesma pessoa. Sou pastor, presidente, fundador aqui da igreja, desde antigamente. Quem me conhece, Amanda sabe, eu fico lá atrás, às vezes fico sentado lá, eu tenho até vergonha às vezes de ficar sentado aqui, eu deixo o Daniel, porque o Daniel está mais bonito que eu, fica sentado, eu não gosto nem de ficar aqui, mas eu fico ali tranquilinho, para não perder a concentração às vezes. Agora um dia tem pessoas que um dia brigou, pastor Flávio, eu fui na sua igreja lá e o irmão lá não deixou, eu subi no púlpito, me deu oportunidade para pregar, eu comprei a briga, falei assim, não, fui eu que não deixei, eu não sabia nem o que era. Falei, por quê? Eu falei, porque Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu. Se fosse de Deus, Deus ia amarrar ele e falar assim, ó, chama o homem para pregar. Mas não era de Deus, irmão, não é porque você tem título, você vem com carta aí, com carimbada, não sei de onde, que você vai lá pregar lá, irmãos, eu não sei nem o que você vai falar. Nós não te conhecemos. Então Davi foi escolhido por Deus. Quem crê nisso? E um versículo de um salmo muito legal, Salmo 51, versículo 6, vamos lá ler.
Eis que amas a verdade onde? E no oculto me fazes conhecer. Deu para entender esse texto ou não? Deus ama a verdade não é na superficialidade. Não adianta você ser superficial. Não adianta você estar bonito, andando bonito. Deus honra muito mais, irmãos, aquele que chega aqui todo arrebentado na igreja, que às vezes um andarilho, cheio de droga. Aquela irmã chegou para mim aquele dia e falou assim: pastor, eu estou com um crack aqui no bolso. Eu não tem problema não, pode entrar aqui, só não fumo dentro da igreja, que o povo vai ficar meio doidão, mas entra aí dentro aí. Pastor, você não sabe o que eu fiz, pastor, eu estou com a vida toda arrebentada. Não tem problema. Tem uma pessoa aí, que eu não vou falar o nome, uma jovem, né, que é presa num problema complicado. Ela pergunta para mim, fala assim: pastor, esse dia eu achei maior interessante. Ela falou assim: eu estou indo num batismo, e eu não queria ir, tal, você acha errado de eu ir, porque eu sou evangélica, tudo, você pode ir, mas não vai acontecer nada não. Aí você fala assim: pastor, mas e o outro problema que ela tem? Todos nós temos problemas, irmãos. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus conhece o íntimo dela. Se ela perguntou para um pastor que ela confia, mesmo ela tendo um outro problema, que aos olhos do homem é mais grave do que o seu, mas aos olhos de Deus não é, irmãos. Às vezes uma pessoa está na prostituição e você está na mentira, você está lá na calúnia, você está na falsidade, você está lá no zap lá fazendo um monte de coisa errada e ninguém está vendo. E aí quando chega a pessoa: pastor, olha aí quem está na igreja agora. Não, irmãos, como é que você está? Deus quer ver o seu íntimo. Só tem sabedoria quem aceita ser sondado por Deus. Quem crê nisso? Você deixa Deus te sondar, irmãos? Eu queria ver se os irmãos tivessem fé de verdade mesmo, que Deus mostrasse ali, eu sempre brinco isso, na tela, o que você fez de janeiro até hoje, onde ninguém viu. Se Deus mostrasse ali, ó. Quem tem coragem de deixar Deus mostrar ali o que você fez na madrugada, nos seus pensamentos? O que você fez ali? Pastor, o senhor também não fez? Todos nós erramos. A diferença é, nós temos que ter humildade de saber aceitar o tempo certo, a hora certa de ser usado por Deus. Não tem nenhum santo aqui na igreja não, se tivesse, tinha sido arrebatado. Todo lugar que você olhar aí, ó, você está vendo um pecador aí, ó, precisando de arrependimento. E se quiser ir para o céu, vai na igreja lá que pode tudo, ao semideus. Na nossa não vai, mas é complicado. Na nossa nós vamos ter que ficar orando, jejuando, sendo fiel até a morte, errando, levantando. Eu não tenho coragem de dar um certificado para você, que você já está garantido no céu, porque do jeito que está, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mesmo assim, já está difícil. Imagina se a gente der uma carta, está tudo liberado. Não, como está o seu coração nessa noite? Para mim é ruim falar coração, né, Daniel? Que a gente estuda, sabe que tudo fica no cérebro, né? Mas na Bíblia lá atrás escrevia coração, que seja o coração então, mas sabemos que tudo está aqui, ó, na nossa mente. Como que está a sua mente aqui hoje? Como você entrou aqui dentro? Pastor, você não sabe o que eu fiz. Não preocupa, às vezes a pessoa que está do seu lado fez 10 vezes mais do que você, mas você está arrependido e veio aqui porque você quer transformação na sua vida. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e sabe que você está passando por situação difícil. Eu não esqueço até hoje. Eu lembro, né, um jovem que vinha na nossa igreja quando era criança. Eu não esqueço até hoje. Até eu oro muito por ele, gosto muito dele. Ele virou para mim um dia e falou assim, e hoje ele, eu não sei nem se ele fez cirurgia, mas ele virou mulher, praticamente. Ele virou para mim e falou assim: ô pastor Flávio, mas agora você vê, eu virei mulher. Eu falei, mas não tem problema nenhum, vem aqui na igreja, estou esperando você do mesmo jeito. Você é o mesmo jovem que a gente ama, é a mesma pessoa.
Aí falou assim: pastor Flávio, você sabe que é difícil para mim. Eu falei assim: mas é difícil para mim também, irmãos. Eu não traí minha esposa. É difícil para qualquer obreiro. Da mesma forma que a gente luta, você pode lutar também. E se cair, levanta, sustenta, que Deus te levanta. Da mesma forma que nós lutamos, eu, graças a Deus, em nome de Jesus, nunca traí, nunca vou trair minha esposa, mas é uma luta constante para nós, e também para ela, e também para o casal que está sentado do seu lado. E é a luta que esse jovem também vai enfrentar para tentar lutar contra desejos da carne, independente se é certo ou não. Aí falou assim: o pastor Flávio, assim, eu gostei. Falei: mas é assim mesmo, irmãos. Deus conhece o que está dentro da sua mente, do seu coração. Ele vê que você se esforça para lutar contra isso. É isso que Deus honra. E eu creio que no momento certo, nem que seja no último segundo da sua vida, Deus, como também na minha, vai me dar a oportunidade de falar assim: eis-me aqui, Senhor, me leva agora contigo aí. Quem crê nisso, irmãos? Até a frase aqui é meio pesada. Se for para você sair daqui do mesmo jeito, não precisava nem ter vindo aqui, irmãos. Agora, se for para você sair daqui com a certeza que Deus te chamou. Tem alguém aqui que eu liguei convidando para vir no culto hoje? Convidei ninguém, irmãos. Foi Deus que te chamou para vir aqui. Não, o pastor Alberto eu assisti, então não posso mentir. Quem está quase não vindo, vai sim, pastor. Mas o resto tudo, foi Deus que trouxe você aqui. E Ele te trouxe porque Ele tem algo para realizar na sua vida e através da sua vida. Você pode ter entrado aqui todo estrambelado, cheio de problema. As pessoas olham para você e falam assim: ó, esse aí não tem como. Mas Deus fala para você nessa noite, dentro da palavra, não é profecia não, irmãos. É esse que eu amo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É esse que está mesmo arrebentado, está insistindo, indo na igreja, querendo buscar transformação, querendo buscar mudança de vida. São essas pessoas que Deus quer, irmãos. Enoque e Elias, só os dois. Se você não foi transladado ainda, é porque Deus precisa fazer uma obra de transformação na sua vida. E não adianta você falar: eu só vou para a igreja quando eu estiver bem. Eu vejo essa pessoa falar isso, é o maior erro do cristão. Você tem que vir para cá quando você está tudo arrebentado, tudo cheio de chaga, cheio de problema. Quando a sua família fala: você não presta para nada, você não serve para nada. Aí Deus fala: é esse que eu quero. Quando o pai de Davi trouxe um monte de bonitão, tudo cheiroso, fortão, e Deus fala: não, está faltando um ainda, está faltando lá o remelento, está faltando lá aquele que está na prostituição, está faltando lá aquele alcoólatra, aquele que fuma crack. É esse que Deus está querendo trazer para cá, irmãos. Mas quando Deus trouxer, irmãos, deixa Deus transformar e trabalhar na sua vida. Não atropela o tempo de Deus. Já não saia pregando e falando, espera Deus agir na sua vida. Como você entrou aqui nessa noite, irmãos? Você crê que Deus te perdoa? Independente do tamanho do seu pecado? Independente da podridão da sua mente? Independente da mentira que você conta para as pessoas através do seu exterior, e que a partir de hoje você vai demonstrar para as pessoas que você pode até estar fraco, mas você está aqui para ser transformado por Deus. Parar de ficar tirando foto de biquinho, parar de ficar agindo como super cristão se você não é, parar de ficar enganando as pessoas, parar de ficar enganando a si mesmo. Pastor, mas eu tenho muito para ensinar. Primeiro você tem muito que aprender. Essa igreja, irmãos, não tem 2 dias, não. Essa igreja tem 18 anos. Vai para 19, se eu não me engano. Essa igreja começou com esforço lá atrás. Muita oração, muito jejum, muita consagração. Deixava tudo. Eu e mais alguns irmãos, para que nós pudéssemos hoje estar colhendo, vendo meu filho aqui, vendo minha família aqui. Isso não tem preço, irmãos. Mas Deus te trouxe aqui,
porque Ele te ama, amém? Jesus só cura quem aceita rasgar o peito e falar a verdade para Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem coragem de rasgar o peito? Eu não gosto nem de chamar muito mais na frente, porque é tanto santo na igreja que não vem ninguém. Apesar que quando eu chamo sempre vem também, mas a pessoa está tão santa. Você que está com problema, vem aqui para a gente orar. Pastor, não tem problema. Você está com problema do seu casamento, vem aqui para a gente orar. Pastor, o meu casamento está beleza. Você está com problema financeiro, irmão, lá do seu trabalho, vem aqui para a gente orar. Pastor, eu só não dou dízimo porque eu não gosto, porque minha vida financeira está uma beleza. Rasga o coração para Deus aí, irmãos. Fica de olhos fechados aí, ora você com Deus. Não precisa eu orar para você nesse momento. Se a palavra falou com você, falou Deus. Realmente eu sou hipócrita. Eu estou mostrando que estou forte, mas eu estou só caco. A minha casa está sobre a areia. Meu casamento sobre a areia, meu trabalho sobre a areia, minha saúde sobre a areia, meu ministério sobre a areia. Eu fico aqui no culto, mas minha vontade é ficar só bebendo água, ir no banheiro toda hora, tomar o café depois. Não aguento nem ouvir a palavra do pastor Flávio, nem do pastor Daniel, nem de pastor nenhum. Rasga o coração para Deus aí, irmãos, ora você e Deus. Às vezes tem tanto tempo que você nem está orando mais. Ora aí. Peça para Deus falar no seu coração, reacender aquela chama lá do início da sua conversão. Se você tiver coragem no ato de fé, tira essa máscara sua aí, ó, de cristão, ó. Fala, Senhor, esse aqui sou eu. Eu minto, eu calunio, eu não sou fiel com as minhas contas, eu sou um fake news danado. Pode falar para Deus, irmãos. Rasga o seu coração na presença de Deus. Às vezes você fica esperando um profeta chegar para você, igual aquele jovem, aquele menino, e fica lá para kkk lá, e fica lá. Deus falou com você na palavra, irmãos. É a palavra que liberta, é a palavra que cura. Não estou julgando aquele jovem, não tem que orar por ele. Mas o povo hoje quer receita pronta. O povo hoje quer que a pessoa chegue e fala: ah, você está errado aqui, errado para lá. Irmão, ninguém melhor que você sabe que você está errado. Ninguém melhor que você sabe que você está como sepulcro caiado. Por fora está lindo, por dentro só tem osso. Não sente mais a presença de Deus, sequer acredita em Deus, irmãos. Tem gente infelizmente assim. Mas peça para Deus agora, irmão, rasgue o seu coração na presença de Deus. Eu peço que os irmãos fiquem de olhos fechados, irmãos. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido nessa minha pós-graduação é a atenção. Se ficar andando, se ficar olhando, se ficar apavorado, você não presta atenção, e você tem que prestar atenção agora em Deus. Então feche seus olhos. Deixa a criança andar, deixa o povo filmar, deixa fazer o que for, mas é você e Deus. Rasga o seu coração para Deus. Irmãos, eu posso sentir aqui, irmãos, num ato de fé, como eu senti várias vezes na minha vida, Deus consolando e confortando o coração aqui. Você está sofrendo tanto, você está tão sofrendo, você está carregando um peso que não é seu, querendo mostrar que é uma pessoa que está forte. Rasga o seu coração para Deus agora. Às vezes o seu casamento foi destruído, a sua saúde, a sua vida, os seus sonhos da sua infância, da sua adolescência. Em nome de Jesus, começa a orar aí agora no seu lugar, irmãos. Se você sabe orar, ora agora. Ora, irmãos, em nome de Jesus. Rasga o coração para Deus nessa noite. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olha a situação que eu estou, Senhor. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Eu preciso ouvir a Tua voz como eu ouvi na palavra, mas eu preciso de uma mudança de vida, de posicionamento. Rasga o coração para Deus.
Senhor, eu lhe peço, ó Pai, toda acusação do inimigo contra essa vida, dizendo que esse pecado não tem mais solução, não tem mais nada, Senhor. Pai querido, o Senhor pegou o ladrão da cruz e levou contigo, o homem que era estuprador, o homem que era assassino, o homem que não tinha mais direito a nada nessa terra. E se o Senhor trouxe essa vida aqui hoje, ainda em vida, Senhor, é porque o Senhor não olha para o pecado dessa pessoa agora, o Senhor olha para o coração dela, para a mente dela, e um desejo ardente que tem de mudança. E essa mudança é gradual, é gradativa, é dia após dia, é caindo, levantando, é orando, é jejuando, é chorando na tua presença. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Irmãos, rasga o coração para Deus, irmãos, em nome de Jesus. Peça para Deus agora entrar na sua casa de forma sobrenatural. Peça para Deus enxugar dos seus olhos toda lágrima. Se você não está chorando literalmente, mas por dentro, peça: Senhor, me abrace. Pede para Jesus te abraçar. Agora sinta a presença dele aí te abraçando. Sinta a presença do Pai aí que te tirou de tanta coisa errada, irmãos. Eu vejo a minha vida, eu falo: Senhor, já era para ter morrido, já era para ter passado tanta coisa na minha adolescência. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos ama, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos perdoa. Estamos aqui porque ainda há chance para nós, ó Deus. Todos de olhos fechados, irmãos. Se existe alguém aqui de verdade, irmãos, que está precisando de uma oração de fortalecimento, Pastor Daniel, vem cá, eu gostaria de nós estarmos orando por você. Eu peço que todo mundo de olhos fechados, porque é difícil. Você tem lutado e não tem conseguido vencer. Eu quero orar com você. Já oraram muito por mim lá no início da minha conversão, no meio da minha conversão. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você, irmão. Não olha para as pessoas, não, irmãos. Aproveite a oportunidade que essa palavra falou com você. Você pode ser obreiro, pode ser o que for. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Espírito Santo de Deus, toca nesses corações, ó Pai. Oh, Paizinho querido, Pai amado, toca, Pai. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca, Jesus, toca, Senhor. Não estão aqui perante a minha presença, estão perante o Senhor, ó Pai, rasgando o coração para Ti, ó Pai querido, porque creem, ó Deus, que o Senhor pode mudar, ó Pai. Peço ao pastor Alberto, para a irmã Selma também, vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Ore com fé, irmãos. Ore com fé que essas vidas que vieram aqui, comigo se misturar, como as águas chorrei, então subirei, como na mar curado, eu abro mão de tudo que sou para serviço meu, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou para te adorar, Senhor.
poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou pra servir, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Me purifica, quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho,
para Ele. Me purifica. Eu quero ser como Naamã. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Amém? Tem mais alguém que ficou sem oração, que quer receber oração, meus? A hora é agora. Ó, o Nô quer oração? Esse está na unção. Olha lá. O Nô está na unção, mano. Quer ir para o céu? Se torne uma. Aí, cá, Daniel. Ora para o nosso irmão Edson. Estende a mão para ele. Cadê a Kel? Chama a Kel também. Ora para o casal de uma vez, mas cadê a Kel? Vem cá, Kel. Fica alguém casou aí, irmãos? Tem ninguém que pode pegar essa menina boazinha, tranquila. Só fica rindo, eu pego ela, só ri. Vamos orar para esse casal, em nome de Jesus. Irmãos, é um casal muito abençoado. O inimigo, sabendo disso, a luta dele é grande, não é? Porque os dois têm desejo de servir a Deus, irmãos. E o diabo quer destruir. Vamos estender as mãos para Deus. Pode orar, Daniel. Senhor, meu Deus. Vai tomando nas tuas mãos, ó Pai. Tu és tremendo. Tu és poderoso, ó Pai. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Pai, eu não esqueci. Oh Deus, tu és tremendo. Quando me chamou de filho. Sim, Deus. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo. Aleluia, Jesus. Me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo, Senhor, sou tua casa, afasto o amor daqui, traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz morada aqui, traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor,
faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tu morada aqui. Traz renovo, Senhor. Traz renovo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tu a morada aqui. Traz renovo, Senhor. Traz renovo, Senhor. Sou a casa, faz tua morada aqui. E toca-me, e toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, o renovo. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, renovo. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite ainda que não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e quer fazer essa noite? Se quiser, levanta as mãos. Nós vamos estar orando por você. Todos já aceitaram a Jesus, amém? Depois tem um café abençoado lá, né, irmã Sandra? Tem alguém visitando pela primeira vez? Toma um café com a gente lá, viu, irmão? Não paga nada, viu? Igreja não é shopping, não é loja. A igreja não pode vender as coisas. Pode tomar café com a gente lá e à vontade, bênção de Deus. Tem aniversariante? Já orou quarta?
irmã Cida não está aí. Então estenda suas mãos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos lá tomar um café, lá uma janta, não sei o que vai ter.